Estamos em Lucas 13. Vamos ler hoje do verso 10 ao verso 17. Lucas 13, do verso 10 ao verso 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado." O Senhor lhe respondeu: "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia?" Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. O Senhor abençoa a palavra dele aos nossos corações nessa manhã. Qual o motivo que te trouxe hoje aqui na igreja? Qual o motivo que te traz a um culto? Existem diversos motivos, e aqui nesse texto nós podemos ver que existem alguns motivos que ficam bem nítidos no texto. Primeiro motivo, primeira possibilidade, como Jesus vai à sinagoga, ele vai lá para ensinar as pessoas, porque ele entendia que aquele era um dia separado para estar com Deus, aquele era um dia em que as pessoas estariam ali para ouvir o ensino da palavra de Deus. Esse pode ser o motivo de alguns aqui. Aqui nos mostra uma mulher, nós não temos o nome desta mulher, mas uma mulher que traz um sofrimento de 18 anos em sua vida, que o texto não nos diz se era uma possessão demoníaca, o texto não nos diz sobre isso, mas nos diz que essa mulher sofria, e muitas das vezes Satanás realmente utiliza o momento do nosso sofrimento para trazer um sofrimento maior. Então, isso o texto nos diz de uma maneira clara, que Satanás, porque essa mulher estava doente, adoentada há muito tempo, Satanás então estava agindo sobre a vida dela. E o termo teológico para isso se chama opressão. Então, o inimigo pode agir com a possessão de uma pessoa que não tem a Cristo Jesus, mas o inimigo também pode agir oprimindo até mesmo aquele que tem a Cristo Jesus. Eu não creio em possessão demoníaca de cristão convertido em Cristo Jesus. Eu não creio nisso. Eu não creio também em possessão demoníaca de crianças. Eu não creio nisso. Mas eu sei de opressão, que o inimigo pode oprimir vidas, sejam crentes como não crentes. Então, neste caso deste texto, nós estamos lidando não com possessão demoníaca, mas uma outra ação, uma outra cilada de Satanás que se chama opressão demoníaca. E essa mulher está sendo oprimida por Satanás a tal ponto que ela fica cada vez mais encurvada, a ponto que ela fica cada vez num sofrimento cada vez maior,
por causa dessa situação que ela está vivendo. E aí, querido irmão, é importante que eu e você entendamos que, à luz do que o texto da palavra santa de Deus nos dá, nesse episódio da vida de Jesus Cristo, nós precisamos entender que muitas das vezes nós estamos sendo oprimidos por Satanás. Tem muitos crentes que são oprimidos por Satanás para não vir à igreja, para não contribuir financeiramente. Algumas pessoas são oprimidas por Satanás no meio de uma enfermidade, pode ser uma enfermidade física, pode ser uma enfermidade emocional, como no caso da depressão, ou como no caso de outros tipos de manias ou neuroses psíquicas. Existe essa realidade que nós lidamos constantemente. Por exemplo, no caso de Jó, Jó foi oprimido espiritualmente. Sim, ele foi oprimido espiritualmente. Jó chegou a ter enfermidades por causa da opressão. Jó teve enfermidades, úlceras em suas peles por causa da opressão que ele estava enfrentando. Jó teve possessão demoníaca? Não, porque Jó era guardado por Deus, a vida dele era de Cristo Jesus. Então entenda essa primeira lição neste texto, que quem está em Cristo Jesus é guardado por Deus. Sendo guardado por Deus, o inimigo não pode entrar em você, mas ele pode agir ao seu redor. E é isso que o apóstolo Pedro vai nos dizer, que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. O inimigo de nossas vidas, então ele age ao nosso redor, tentando nos tirar do projeto de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. No caso desta mulher, ela enfrenta uma opressão por 18 anos, e ela então resolve sair da sua casa e ir à sinagoga. Lembre-se também que ela não está enfrentando apenas uma opressão espiritual, ela também está enfrentando uma opressão social, porque ela, sendo mulher, ela não tinha liberdade para estar na sinagoga no sábado, mas ela se arrisca em ir à sinagoga para ouvir Jesus Cristo. E aí, queridos irmãos, é algo que eu e você precisamos refletir, porque muitas das vezes nós temos a oportunidade de estarmos de portas abertas, reunidos para adorar a Deus, e nós criamos obstáculos para vir adorar a Deus, nós criamos obstáculos de estar na casa de Deus, nós criamos obstáculos para não vir na presença do Senhor, o nosso Deus. Se nós estamos de portas abertas, se a igreja tem essa oportunidade, você como crente sempre deve refletir assim, que hoje ao redor do mundo existem mais ou menos 500 milhões de cristãos que não têm esse privilégio de adorar a Deus, porque eles estão vivendo em países que são fechados e que, portanto, eles não têm essa liberdade de vir à igreja, de encontrar com os irmãos, orar, adorar a Deus livremente, sentar para abrir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu acho que nenhum cristão deveria faltar à atividade da sua igreja. Charles Spurgeon, ele fala que se você não tem um tempo durante a sua semana para estar na presença de Deus, então você não está preparado para entrar no céu. Porque se você não entende que essa experiência é uma antecipação do que nós vamos fazer por toda a eternidade, e se você não valoriza isso como uma antecipação do que nós vamos fazer por toda a eternidade, existe uma miopia espiritual que precisa ser restaurada na sua vida, que você precisa compreender isso. Esta mulher sofre por 18 anos, ela tem uma enfermidade, ela é oprimida espiritualmente, ela sofre opressão, inclusive social e cultural, mas isso não foi obstáculo para ela ir aos pés do Senhor Jesus, para ouvir Jesus, aprender de Jesus, porque ela sabia que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Você é capaz de dizer isso? Jesus Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. Repita comigo: Jesus Cristo é aquele que tem
as palavras de vida eterna. É Ele que tem essas palavras. A nossa salvação está nele. Por isso que nós precisamos estar numa igreja que tenha como foco a palavra. A centralidade do culto não é uma pessoa, mas é Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas que falam, se você tivesse falado que pregador tal estaria lá na igreja, eu teria ido. Não, mas então você não iria vir para adorar a Jesus Cristo. Você não iria vir para adorar a Deus. Pastor, eu fiquei sabendo que fulano de tal vai estar cantando em tal igreja, então não vou estar na igreja domingo à noite, porque eu vou lá na igreja para ouvir fulano de tal que está cantando. Você não está indo lá para adorar a Deus. Entenda isso. Você não está indo lá para adorar a Deus. O centro da tua vida não é Cristo Jesus. O centro da tua vida está numa pessoa, num ser humano, falho como eu e você. E o centro das nossas vidas deve ser como esta mulher, oprimida, doente, enfrentando lutas e dificuldades. Ela vai na sinagoga, separa o tempo para ir buscar a Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso coração, diariamente, em todos os momentos, essa oportunidade de virmos nos encontrar para adorar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos corrigir isso, queridos irmãos. Vamos corrigir essa ideia de igreja tem que ser um centro de atração. Um centro de atração e entretenimento, porque não é isso igreja. Igreja é um local onde nós vamos para adorar a Cristo Jesus. Igreja é um local onde nós vamos encontrar solução para as nossas vidas, porque sabemos que Cristo Jesus é quem tem a solução para as nossas vidas. Igreja é um local onde eu vou para ter comunhão com o povo de Deus, orar uns pelos outros e assim fortalecer a minha vida, a minha família e a família dos irmãos ao meu redor. Isso é ser igreja. Agora nós também temos uma outra pessoa que está aqui nesta reunião, nesta sinagoga, que é o líder dessa sinagoga. E esse líder da sinagoga, ele levanta e fala: não pode curar, se você quer vir ser curado aqui, é de segunda a sexta. Então isso me lembrou que eu já vi, e eu vejo muitas vezes, alguns cultos que são assim, agora é o culto da quebra de maldição, é o culto da libertação, é o culto de curas e milagres, é o culto de prodígios, é o culto da prosperidade, é o culto, 1001 tipo de culto. Eu fico sempre pensando que o culto aqui é para Jesus Cristo, amém, igreja? O culto aqui é para Jesus. Todas as vezes que a gente abrir essas portas e for fazer um culto público, o culto aqui é para Jesus Cristo, amém? E a gente quer que o Espírito Santo passe entre nós, e o Espírito Santo vai ministrar sobre a vida de cada um, conforme a necessidade de cada um. Isso não é uma questão que o pastor tem que saber, que o líder da música tem que saber, ou que qualquer outra pessoa tem que saber. Quem tem que saber e quem sabe de todas as coisas é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, amém? É isso. E ele vai ministrar conforme a necessidade de cada um. Agora, esse líder aqui, ele começou a falar, não, aqui, sábado é culto de ensino, então não vai ter cura, não vai ter milagre, não vai ter libertação. Eu não sei o que Cristo está fazendo aqui hoje à noite, hoje nesse culto. Eu não sei. Eu sei que Ele está agindo. A um ele pode estar curando de uma enfermidade, a outro ele pode estar transformando a vida, a outro pode estar transformando o casamento, a outro pode estar transformando a vida como um todo, trazendo uma felicidade, uma alegria, a outro pode estar sendo curado da sua depressão, a outro pode estar sendo curado das suas angústias aqui, eu não sei. Quem sou eu? Eu sou um mero mortal que também preciso dessa mesma graça que você veio buscar aqui hoje. A mesma graça que você veio buscar aqui hoje é o que eu também estou buscando, por isso eu estou aqui, adorando a Deus junto com os irmãos. Porque a graça de Deus é o que nos basta, a graça de Deus é o que é necessário para nós.
Por isso, o foco deve ser Cristo e buscarmos então sermos ungidos, transformados, cheios pela graça do Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Aí Jesus traz uma repreensão a esse líder. Chama ele de hipócrita, chama ele de que ele está errado. Jesus dá uma exortação dura, severíssima a esse homem. E esse homem, então, e Jesus diz a ele que o que é importante. E esse é o cerne da nossa pregação nesta manhã. O que é importante no culto e na vida? O que é importante? O que é importante, querido irmão, é o foco que você coloca em Cristo Jesus. O seu foco deve ser Cristo Jesus. O seu foco precisa ser Ele. A centralidade das nossas vidas precisa ser Cristo Jesus. A palavra dEle, o ensino dEle, a vontade do Pai Celeste para as nossas vidas. Esse deve ser o foco principal. Não deixe que as coisas da sua vida, as coisas que você está atravessando, criem obstáculos, criem aberturas para que o agir do inimigo te tire o foco da sua adoração. E saiba que mesmo sendo oprimido, como esta mulher está sendo oprimida, o inimigo pode te oprimir, mas ele não pode tirar as tuas forças. Não pode tirar as tuas forças. Porque quem te fortalece é Jesus Cristo, amém? Levanta sua mão e diz assim: quem fortalece a minha vida é Jesus Cristo. Então não é um culto que te fortalece, não é uma música que te fortalece, é Jesus Cristo quem pode te fortalecer. Tenha isso como foco na tua vida, tenha isso como prioridade na tua vida, tenha isso como direcionamento do teu viver. Jesus Cristo é quem pode te fortalecer. Pastor, a pregação hoje vai ser como? Várias pessoas já me perguntaram isso. A pregação hoje vai ser sobre salvação? A pregação hoje vai ser... Eu não sei. Não sei mesmo. Mas pastor, o senhor não se prepara? Me preparo. A pregação hoje vai ser exortação? Não sei. A pregação hoje vai ser o quê? Uma palavra de conforto? Eu não sei. Porque o Espírito Santo está ministrando aqui a vida de cada um conforme a necessidade. Os irmãos que já foram meus alunos no curso que eu ofereço aqui na igreja de ensino bíblico, de formação de liderança, eu ensino que a principal audiência de uma pregação não são as pessoas que estão aqui, mas é Deus. A principal audiência aqui é Deus. É a Ele que eu estou anunciando, é a Ele que eu estou dizendo, eu estou me voltando para Ele, e pedindo que Ele, através da graça sublime dEle, da misericórdia maravilhosa dEle, ministre sobre a necessidade de cada vida. Se eu tiro o foco de Deus, aí eu me torno um palestrante motivacional. E não é esse o propósito do culto, queridos irmãos. O foco do culto não é uma palestra que vai te fazer se sentir melhor, não é isso. Se você veio aqui para isso, você está no lugar errado, porque aqui é uma igreja. Aqui nós estamos aqui para abrir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem vai ministrar os nossos corações. Por isso que o foco principal aqui das nossas pregações é a exposição bíblica. É por isso que nós estudamos os livros do início até o fim. Pastor, mas não é cansativo? É, mas não me importa se me cansa, ou se cansa você, ou se cansa os outros. Mas o que me importa é o que a palavra de Deus nos diz. Prega a palavra, foi isso que Paulo disse a Timóteo. O Senhor Jesus Cristo disse lá: mantenham-se firmados nos meus mandamentos. Guardem os meus mandamentos, permaneçam nos meus mandamentos. E ele fala no final: e tudo quanto eu vos ensinei, vai e ensine aos outros. E nós aprendemos aonde o ensino de Jesus? Na palavra dele. Por isso que todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus aqui, é para estudá-la, para refletir sobre ela.
É ela que vai nos transformar. Então, nesse culto que Jesus está, nessa sinagoga, nesta manhã, acontece cura, libertação, acontece exortação e acontece gratidão. A multidão ficou feliz com o que estava acontecendo. A multidão saiu feliz pelo que aconteceu, pela cura. A multidão ficou feliz porque Jesus não estava preso ao tradicionalismo da sinagoga. Jesus não ficou preso à liturgia daquela sinagoga. Queridos irmãos, quem dá liberdade a nós é Jesus Cristo. Amém? É Ele que nos dá a liberdade. É o Espírito Santo dele. E aonde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. Então agora eu vou pular, vou gritar, vou saltar, pastor? Não, a liberdade não é bagunça. Acho tão engraçado isso. As pessoas acham que liberdade é pular, saltar, dançar, e é isso, a liberdade está ali. Não, liberdade não é isso, queridos irmãos. Amplie um pouquinho mais a sua consciência, a sua visão, e entenda de fato o que é liberdade. A liberdade é tirar os cárceres das nossas mentes. É quebrar os grilhões das nossas visões. A libertação é tirar a nossa vida de pequenas coisas e nos colocar conectadas na esfera superior do nosso Deus. Isso é a libertação. Quando Cristo entra em nossas mentes, em nossos corações e começa a romper os grilhões da religião, os grilhões da opressão, os grilhões das enfermidades, os grilhões dos tradicionalismos, os grilhões dos ritos religiosos, e começa então a mostrar para nós o quanto Deus se importa com nós, o quanto Deus nos quer bem e o quanto Deus está fazendo para que a nossa vida siga a vontade dEle. O que te trouxe hoje aqui nesta manhã? Eu não sei. Mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo conhece, sabe. Talvez hoje você está precisando aqui, de fato, de libertação. Talvez hoje você está enfrentando lutas difíceis, sua vida você se sente oprimido por 1001 circunstâncias. Você está no lugar certo. Cristo Jesus está aqui, Ele vai te libertar. Talvez hoje você está aqui preso em religiões e coisas que são pequenas, efêmeras. Cristo quer te libertar sobre isso. Cristo está aqui para nos levar a viver uma experiência profunda, verdadeira, viva e eficaz com o Pai Celeste. Este momento é uma antecipação do que nós iremos fazer por toda a eternidade. Feche os teus olhos e fala com teu Pai Celeste nesta hora. Ele vai suprir e Ele vai preencher todas as tuas necessidades. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós buscamos. E Ele tem poder. O poder é dEle. E Ele derrama o poder dEle sobre as nossas vidas. Faça como essa mulher aqui hoje. Foi liberta de opressões, de cárceres. Faça como esta mulher que foi curada. Tão somente creia que Cristo tem as palavras de vida eterna para você, as palavras de salvação. Então fala: Cristo, eu estou aqui para ouvir as tuas palavras e experimentar a tua salvação na minha vida. Se é essa a tua oração, levanta a sua mão. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar pela sua vida. Amém, Jesus. Amém. 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 Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Pai Celeste, porque antes mesmo que pudéssemos imaginar, o Teu Espírito já estava nos chamando para estar aqui nesta manhã. O Senhor, ó Deus, fez com que barreiras se quebrassem e aquelas coisas que pudessem nos impedir caíram por terra e hoje nós estamos aqui Te adorando.
O Senhor conhece o que cada um aqui está enfrentando, o que cada um está passando nas suas vidas. E eu sei, ó Deus, que o Senhor é quem tem a solução para as nossas necessidades. Por isso eu peço agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite as mentes, os corações, visite, ó Deus, as famílias, visite, ó Deus, e traga libertação, traga salvação, que caia por terra toda a opressão maligna, que caia por terra todo o aprisionamento mental às tradições, aos tradicionalismos religiosos, que caia por terra todas as coisas que impedem o teu povo de experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Vem sobre nossas vidas, Santo Espírito, vem e transforma o nosso viver, transforma a nossa visão, transforma o nosso querer, transforma o nosso desejar, e que nós possamos realmente aprendermos a te adorar em espírito, em verdade, a te adorar, ó Deus, numa adoração verdadeira e profunda, que, ó Deus, realmente seja a antecipação do que faremos por toda a eternidade na tua santa presença. Eu te agradeço, Santo Deus, porque sei que tu estás aqui. Eu te agradeço, ó Santo Deus, porque eu sei que o Senhor é quem trouxe essa igreja até aqui, o Senhor é quem está estabelecendo esta igreja até aqui, e eu te louvo e te agradeço por cada irmão que está servindo, que está contribuindo, que está cooperando, para que esta obra continue avançando, a obra do teu reino, a obra do anúncio da tua palavra. Fortalece-nos, fortalece a fé de cada irmão, de cada irmã nesta manhã. Liberta-nos pelo poder do nome de Cristo Jesus. Cura-nos no nome e no sangue de Cristo Jesus. E guie-nos à vereda da tua justiça para todo sempre. Amém.